Fala galerinha, tudo beleza? Meu nome é Bruno Spadaccini, fotógrafo, publicitário e spotter. Sejam muito bem-vindos ao canal Bora Clicar! Bom galerinha, conforme prometido, hoje a gente começa o nosso curso de fotografia desde o básico e a gente vai falar sobre a câmera fotográfica. Vem comigo para a tela do PC e acompanha a aula. Bom galerinha, agora aqui na tela do PC a gente vai acompanhar a aula de hoje, beleza? Bora lá! Bom, futuramente a gente vai falar mais sobre técnicas, né? Quando a gente já tiver entendido sobre equipamento fotográfico, sobre a câmera, sobre lente, algumas coisinhas a mais, a gente começa a falar sobre técnicas. A gente vai falar também sobre spotter, que é uma coisa que eu sou e gosto muito. Para quem não sabe, spotter, no meu caso, é fotografia de aviões. Eu não sou fotógrafo profissional de aviões, minha renda não vem da fotografia de aviões, mas eu gosto muito de participar de eventos e fazer fotos, e eu vou ensinar muita gente que segue aí, que gosta, a fazer fotos de aviões também, beleza? Bora lá, galera! Curso de fotografia, aula 1, a câmera fotográfica. Primeiro de tudo, galera, o que é fotografia? Fotografia é a união dessas duas coisas, foto e grafia. Foto a gente pode resumir em luz, né? Fotografia é luz, e grafia que é escrita, a gente vai escrever com luz, beleza? Então fica subentendido já que sem luz não há fotografia. Ah, você fala assim, nossa, mas estava muito escuro. Muito escuro, mas se você ainda via alguma coisa, mesmo que pouco, existia luz. Então ainda era possível ser feita uma foto dependendo do equipamento. Mas então subentende-se que fotografia é escrever com luz e a gente precisa de luz para fazer uma fotografia, beleza? Bora lá. Bom, como que a gente registra uma fotografia? Nós temos a necessidade de ter uma superfície sensível para estar fazendo esse registro da luz. Aí nós temos aqui, ó, duas opções. Antigamente, nas câmeras analógicas, né, o pessoal que não é assim tão velho, né, ou que não estudou tanto assim, as câmeras analógicas são as câmeras de filme. Porém, as câmeras de filme são até que recentes e modernas, porque a gente teve câmeras que vieram muito antes e usavam outros tipos de material, como por exemplo aqui, ó, papel, vidro, metal, e muito tempo depois a gente foi chegar no filme fotográfico. Bom, uma coisa diferente da foto analógica para foto digital é que o papel, o que é exposto ali, seja o papel, o vidro, o metal, o filme fotográfico, ele recebe a luz e ele armazena a informação ali. Tem aquela reação química, né, entre a luz e o componente químico, seja no papel, no vidro, onde for, e ali fica registrado então a nossa fotografia. Diferente agora do digital. No digital, o que acontece? No digital a imagem chega primeiro de tudo no sensor, lógico, depois de ter atravessado a lente e tal, mas a imagem chega no sensor. O sensor é o que vai receber essa luz, ele vai converter essa luz de um sinal fotovoltaico para um sinal digital. Então ele vai ser convertido, vai ser processado por um processador. As câmeras hoje possuem processadores, né? Algumas câmeras possuem até mais do que um processador. E aí então, depois do processamento, ele é encaminhado para armazenamento. Então tá aí essa diferença, né, entre a câmera analógica e digital. Acho que ficou claro, né? Beleza, vamos lá. Mas e as lentes? A gente não vai falar da lente. Você falou ali que o papel, mas você não falou da foto passar através da lente. Por quê, galera? Tem muita gente que não sabe, mas existe câmera sem lente. Tem câmera que não usa lente. Então é até um tipo de câmera que alguns cursos de fotografia básica, né, para mostrar os primórdios, até os tipos de revelação, você fazer uma revelação própria de uma foto, ele mostra para você, ele te ensina a fazer esse tipo de câmera fotográfica que chama pinhole. Pinhole, traduzido, é buraco de alfinete, é um tipo de câmera sem lente. Muitas vezes a pessoa faz até numa lata de Nescau. Numa lata de Nescau dá para fazer uma câmera fotográfica, para vocês terem uma ideia. Como nós temos câmeras que não tem lente, nós temos câmeras também que tem mais de uma lente. Vocês já devem ter visto, às vezes em filme, eu tenho uma, e eu vou trazer aqui para vocês futuramente, que é uma câmera TLR. Ficou muito famoso
ficou muito famosa nas câmeras da Rolleiflex, que é aquela câmera quadradinha, bonitinha, pretinha, que o fotógrafo olha por cima, né? Aquele tipo de câmera, ela é uma TLR, porque ela é twins, né? Eu não sou muito bom de inglês, mas dá pra vocês entenderem. Twins Lens Reflex, ela tem duas lentes gêmeas ali. Uma é a responsável pelo foco, é o que você tá vendo, né? É por onde você vê a imagem, a sua composição. E a outra é a que vai expor o filme, entendeu? Aí só para ficar claro aqui, as câmeras SLR são as câmeras analógicas antigas, que são as câmeras Single Lens Reflex. E hoje, né, com o advento das câmeras digitais, nós temos o Digital Lens Reflex, que é o DSLR, que vai ser o principal foco nosso aqui no canal, que é o que a gente vai ver mais, e que hoje é uma câmera muito acessível, tem de vários preços, e que muita gente usa, muita gente compra uma para aprender e muita gente compra com a intenção de se tornar uma profissão. Então vai ser o foco nosso aqui do canal, beleza? Bom, a gente vai começar agora nos tipos e categorias de câmeras fotográficas a partir da mais básica, beleza? Primeiro de todos, point and shoot. Point and shoot, que traduzindo do inglês seria a ponte dispare, é a categoria de câmera mais básica, né? Tem as câmeras mais básicas, mas vocês vão ver o que mais tem aí dentro dessa categoria. E a gente vai começar nas primeiras de todas. Os primeiros modelos, os mais básicos, mais baratos, são as Standard Compacts ou compactas padrão, traduzindo aí, né? Bom, se vocês lembram ali por volta de 2008, eu lembro de 2008, né? 2010 mais ou menos, era uma febre, tipo assim, a pessoa tinha que ter uma condiçãozinha legal para comprar uma câmera dessa, porque ela não era barata. E uma câmera que popularizou muito desse tipo nessa época foi a Cybershot. Então provavelmente vocês já devem ter visto, até conhece alguém que tenha, ou vocês podem ter também, né? Então beleza. Bom, o que essas câmeras geralmente são? Geralmente elas são câmeras sem modo manual e elas são muito utilizadas em viagens e eventos de família, né? É uma câmera simples ali de usar que qualquer um pode operar. Beleza, vamos lá. Eu quis colocar aqui, essa daqui é a primeira câmera fotográfica digital que eu tive contato na minha vida. Foi essa Olympus D390, tinha incríveis 2 megapixels. E, conforme eu vi aqui, esse daqui eu fui saber depois, né, lógico. Eu não sabia disso na época, não tinha nem ideia do que era. Mas ela tem uma lente fixa de abertura 2.8, uma abertura até boa pra uma câmera dessa. Mas essa foi a primeira e a gente achou assim um negócio absurdo pela qualidade da imagem. E sem contar que você podia ver a foto na hora, né? Bom, seguinte, galera. Eu vou dar muitos exemplos aqui de câmeras, das mais básicas às mais avançadas, e até em outras aulas, quando a gente falar sobre lente e muito mais. E a referência nossa vai ser sempre a BH de Nova York. Por quê? A BH de Nova York eu acredito que seja a maior loja do mundo na venda de equipamentos fotográficos. E pelo preço dela ser tudo em dólar, né? Por ela ser uma loja americana que está em Nova York, os valores serem em dólar, não tem a flutuação do preço como a gente tem aqui no Brasil, beleza? Então a gente vai usar sempre a BH como referência. Bom, primeiro exemplo de compacta padrão, um modelinho super simples aqui. A gente tem essa Vivitar X054 aqui, que custa incríveis $20. Bom, com $20, essa super câmera, né? Se você dá uma olhadinha, ela parece que é feita de plástico reciclado, né? Então ela é super simples, você pode ver aqui, ó, a parte dos menus dela é avançar, retroceder, menu e ver a foto. Só, não tem outro botão, é liga, desliga e o disparador. Outro modelo aqui, ó, essa daqui seria uma Cybershot atual, né, que é vendida hoje. Você já vê como de $20 para $135 tem uma diferença bem considerável. Essa daqui é uma W830, você vê, ó, que daquela de 2008, que era 7 megapixels, para essa de 20, teve uma evolução aí também no sensor, mas continua sendo uma câmera básica, que você pode fazer foto ou filme, mas ela ainda não tem modo manual, só tem modos automatizados e tudo mais. Bom, aqui uma câmerazinha muito popular. Eu tive a oportunidade de fotografar uma única vez em uma viagem, um casal me pediu para fazer uma foto deles e eles estavam com uma dessa. E era até rosa, bonitinha.
A Instax da Fuji, que é muito famosa, né, o tipo de foto Polaroid, que é aquele tipo de câmera que você aponta, faz a foto, dali a pouco sai o filme. O filme, ele passa por um processo químico ali nele mesmo, ele tem um estojinho onde ele guarda ali a química responsável por fazer a revelação da foto. Então a foto sai revelada ali em poucos minutos, você já tem a foto revelada para guardar de recordação. E uma câmerazinha dessa, que também é uma compacta padrão, $90, e esse tipo de câmera é fabricado desde 1998, tá? Instax, no caso, desde 1998. Bom, então agora aqui, só para dar uma revisada, o que a gente tem sobre as Standard Compacts, né? As compactas padrão, elas são câmeras pequenas, de fácil operação, geralmente tem poucos recursos, né? Você tem poucas configurações ali que você pode fazer, e os modos dela geralmente são automatizados, que é o modo Sport, modo retrato, modo paisagem, modo noturno, entendeu? Não é você que faz a configuração, você só mostra para ela qual é o ambiente que você vai fotografar, o tipo de foto que você vai fazer, mas quem toma as decisões é ela. Bom, agora para uma segunda categoria dentro das point and shoot, a gente vai falar das câmeras Super Zoom e Bridge, beleza? O que são a Super Zoom e Bridge? A Super Zoom e Bridge são câmeras já mais avançadas, muitas delas, não todas, possuem um modo manual e algumas já vêm até com a sapata de flash. Esse é um tipo de câmera tudo em um e vocês vão entender o porquê. Bom, são tudo em um por quê? Muitas delas possuem o campo de visão, acho que isso daí praticamente todas possuem o campo de visão de uma grande angular, então você tem um ângulo de visão muito aberto, onde você consegue fotografar paisagens, eventos, né, coisas que você precisa ver muita coisa naquela cena. Então ela te dá o campo de visão de uma grande angular. Você tem também o ângulo de visão de uma lente telefoto, né, que seria aquela lente para você enxergar assuntos mais longes, que vão estar ali por volta dos 80 milímetros para mais, a gente já começa a entrar ali no telefoto. E esse tipo de lente é mais adequada, né, para você fotografar vida selvagem, fotografar pássaros, e eu coloquei um exemplo aqui que é o que eu gosto muito, que é aviões, e a gente vai ver isso mais profundamente no futuro, mas é esse tipo de foto, quando você precisa focar em algo que está muito longe e onde você acaba ficando com um campo de visão muito, muito limitado, muito pequeno. Essa é a característica de uma lente telefoto. Beleza. Algumas delas têm a função macro. A função macro é aquela onde você consegue focar muito perto. Algumas delas conseguem focar até 1 centímetro de distância. E é muito legal para você ver as texturas das coisas, né? Você vê os detalhes pequenos das coisas. Muita gente fotografa inseto e coisas assim, coisas pequenas mesmo. É um tipo de fotografia bem legal. Bom, seguindo com os exemplos. Agora a gente tem aqui na categoria de Super Zoom ou Bridge essa câmerazinha aqui da Kodak, essa Pixpro AZ252. Essa Pixpro, pode ver, ó, ela começa, você já vê que é uma linha que começa mais cara, ela começa nos $129. Você vê que a construção dela, né, a estrutura física dela é diferente daquelas que a gente viu anteriormente. Essa daqui já tem uma pegada diferente, o botão de zoom já tem um posicionamento diferente, e você vê que ela tem seletores diferentes de modos de foco aqui, né? Então já é um tipo de câmera mais avançado. Aqui um outro modelo de uma câmera Super Zoom ou Bridge, né? Essa PowerShot SX70, ela na faixa de $600, você vê como que de uma câmera de $129 para uma câmera de $600, você vê como a qualidade do material muda bastante. Você vê a questão da quantidade de botões de atalho, né? Os botões de menu para você mudar as configurações da câmera, já fica tudo muito mais fácil, né? Você vê que ela tem botões de configuração de compensação de exposição, então já é uma câmera mais avançada. Essa daqui não tem sapata de flash, mas ela tem um flash pop-up embutido aqui. Próxima câmera. Bom, essa daqui é um monstro, galera. Essa daqui é a Nikon P1000. A Coolpix, né? Mas quase ninguém fala Coolpix. A maioria da galera fala P1000 mesmo.
ou a P900, né, que é essa linha dela. Essa câmera aqui é um monstro, sem brincadeira, ela custa quase $1.000. Aqui no Brasil, ela dificilmente você vai achar usada abaixo de R$3.000. É uma câmera super nova, assim, né? E ela é absurda, porque ela tem uma quantidade de zoom, ela tem uma distância de visão, ela alcança objetos, assuntos muito distantes de você. E você consegue ver aqui, ó, ela com um zoom totalmente fechado e ela com a lente totalmente estendida, né, na milimetragem máxima. Você vê que a estrutura corporal, a quantidade de botões, de atalho, né, como fica tudo mais fácil, tudo mais acessível para sua mão, né? Então você vê que com pouca diferença ali, $200, $300, né, para eles, né, para nós é um pouco mais, como muda muito o equipamento fotográfico. Bom, eu falei da P1000, queria só citar sobre a P900. A P900 foi uma câmera que em 2015 é a antecessora daquela ali que a gente acabou de ver. Ela teve um marketing absurdo por causa da Nikon e ela surpreendeu muito o mercado por causa das 83 vezes de zoom. 83 vezes de zoom, galera, é muita coisa. É muita coisa, vocês não têm ideia. E depois, se vocês tiverem interesse, joga no YouTube aí mesmo, Nikon P900. Vocês vão ver o que ela é capaz de fazer. E agora, atualmente, já tem a Nikon P1000, que ela tem 125 vezes de zoom. É uma quantidade bem boa a mais do que a P900 em pouquíssimos anos, beleza? Só que é que tá, galera. Eu preciso explicar pra vocês, antes de ficar errado, é que a gente acaba falando errado no dia a dia, mas só pra vocês entenderem o que é o zoom, tá? De verdade. O zoom, na verdade, ele não é o quão longe você enxerga, né? Ele não é a distância, né? O quanto que você consegue focar longe de você. O zoom, na verdade, ele é essa relação entre seu ângulo de visão mais fechado, né? No caso, primeiro, né? Porque a gente vai fazer uma divisão. Entre seu ângulo de visão mais fechado e seu ângulo de visão mais aberto. Toda lente, ela vem especificada ali a milimetragem, né? Então, esse número que a gente fala em milímetros, a gente vai ter ali de 200 milímetros a 70 milímetros. Então, a gente precisa saber esses números para ver quantas vezes de zoom a nossa lente tem. E assim, a Nikon P1000, se vocês olharem aqui, ó, vou até dar um zoom aqui para mostrar para vocês, tá vendo que a lente dela vai de 539mm a 4.3mm? A gente vê primeiro o 4.3, depois o 539, porque é do mais aberto para o mais fechado, mas para a gente fazer o cálculo do número de vezes de zoom é o contrário, a gente precisa do número mais fechado para dividir pelo mais aberto. Então seriam 539 dividido por 4.3. Ou também, ó, tá meio ruim aqui de ver, mas dá para ver. Você consegue ver aqui que ela tem uma lente equivalente no formato 35mm, que seria de 24mm a 3.000mm. Então, só para a gente fazer a conta facinho aqui, se a gente divide os nossos 539mm por 4,3, a gente tem a 125 vezes de zoom, que é o total de zoom dela. E a mesma coisa que se a gente dividir os 3.000mm pelo 24, dá os 125 vezes de zoom, ficou claro? Então o zoom não é o quão longe você enxerga, mas sim a relação entre seu campo de visão mais fechado e o mais aberto, beleza? Agora que vocês entenderam a relação do zoom, eu acho que ficou claro, né, o porquê do nome, super zoom, né, são lentes com um zoom muito grande, tem algumas que são 15 vezes, 17, 20, 30, 40, 50, até chegar nesse absurdo da Nikon, que é 125 vezes de zoom. E o bridge? Por que o nome bridge? Bridge, traduzido do inglês, é ponte. Ponte justamente porque entre aquelas mais básicas que a gente viu, né, as Standard Compacts, né, as compactas padrão, e as câmeras mais profissionais, essas são justamente o meio do caminho. Elas são a ponte entre as câmeras mais básicas e as mais avançadas, beleza? Por isso o nome bridge. Bora lá. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês, ó.
Eu tenho, por exemplo, aqui uma 70-200 2.8 da Canon, tá? Parece uma garrafa térmica. Eu tô me vendo no monitor ali só pra ver se tá focado. Se você pegar aqui os 200mm de zoom dela, acho que não vou conseguir focar, mas beleza. Os 200mm de zoom dela máximo, dividido pelos 70mm de zoom mínimo, galera, dá um total de 2,8 vezes de zoom. 2,8 vezes de zoom no equipamento desse. E aí, só por caráter de comparação, uma Nikon P1000 custa $997. Uma 70-200 2.8 como essa sem estabilizador custa $1.250. Aí você pode me dizer assim, ó, nossa, mas por que eu vou comprar uma lente que não tem nem 3 vezes de zoom, sendo que eu posso com menos comprar uma câmera que tem 125 vezes de zoom? Então, calma que na nossa aula sobre lentes vocês vão entender o porquê dessa diferença, beleza? Bom, agora vamos para a nossa terceira categoria das point and shoot, né? Que agora a gente chega na categoria mais avançada delas, que são as Advanced Compacts ou Prosumer, beleza? Bom, a gente tem compacta avançada? Tem, a gente tem compacta avançada e vocês vão se surpreender com o que tem de compacta avançada no mercado. Que até eu assustei quando eu fui fazer a pesquisa para fazer o vídeo. Bom, para quem que é o público dessas compactas avançadas, né, ou prosumer, a compacta avançada ela é justamente para um público entusiasta avançado ou até mesmo profissionais, beleza? São câmeras que geralmente têm recursos manuais e de operação mais avançados ou totalmente manuais, e tem um valor de entrada que já começa ali mais alto comparado com as categorias anteriores, beleza? Bom, esse aqui é o modelo hoje vendido na BH, o mais barato das compactas avançadas, e como vocês podem ver, começa em $450 essa PowerShot GX G9X Mark II. Já é um preço bem mais avançado, se eu não me engano, a nossa primeira Super Zoom ali começava acho que em $149, então você vê como é uma câmera com mais recursos, uma câmera mais profissional, não só pelo preço, mas pelo que ela oferece. Bom, um outro modelo aqui, um outro exemplo, um pouco mais caro do que o anterior, essa Lumix aqui. Essa Lumix já é um valor um pouco mais caro, praticamente $600. $600 já dá para comprar algumas DSLR aí de entrada legais. Então, só para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma compacta avançada. E agora a gente chega na Ferrari das compactas avançadas, galera. Vocês sabem qual que é a Ferrari das compactas avançadas? Então, essa é a Ferrari das compactas avançadas, a Leica. Galera, vocês não têm ideia do que essa marca é capaz. Bom, a Leica é muito conhecida no mundo inteiro por ter um valor muito alto. Elas são câmeras duráveis e confiáveis. Ela é uma câmera que ficou muito conhecida no período da guerra, Segunda Guerra Mundial. Alguns grandes fotógrafos utilizavam Leica. Então é uma câmera muito resistente. E alguns modelos são feitos quase que artesanalmente, uma coisa que ajuda a encarecer o preço aí também, beleza? Bom, esse modelinho aqui, pra mim, é a maior Ferrari das compactas avançadas. Essa daqui é uma Leica Q2 e ela é assinada pelo atual Daniel Craig, que é o atual 007, né? E o Greg Williams, que o Greg Williams é um fotógrafo e diretor de cinema, então é uma câmera da Leica assinada pelos dois. Então é um modelo muito bonito, né? Uma câmera linda, compacta. O próprio Greg Williams faz muitas fotos com ela, né, de divulgação, e a qualidade é muito boa, se eu não me engano ela tem 47 megapixels numa câmera compacta, é absurdo. Custa apenas $7.000, só $7.000. Galera, se a gente pegar o dólar hoje a 5,50, que é a média aqui que a gente tá passando em março de 2021, essa câmera compacta custa
Em conversão direta, R$ 38.500. Só isso, galera. R$ 38.500. Bom, então agora a gente já até se divertiu aqui um pouco, né? Porque é uma câmera que foge um pouco da nossa realidade. Vamos só relembrar então um pouquinho o que são as point and shoot, beleza? Bom, fiz um diagramazinho aqui, ó. Temos as Standard Compacts, que são as câmeras mais baratas e mais básicas. A Super Zoom e Bridge, que já tem o corpinho diferente ali, aquela lente um pouco mais protuberante. E geralmente são câmeras tudo em um. E a gente tem também as Advanced Compacts ou Prosumer, beleza? Que já são câmeras avançadas e muitas delas destinadas para o público profissional mesmo, tá? Antes de falar isso daqui, uma coisa, eu não falei sobre o Prosumer. O Prosumer, que é o outro nome que as Advanced Compacts pode ter, é justamente de Professional Consumer ou Producer Consumer. Então tá aí o porquê desse nome Prosumer, beleza? Bom, galera, esse vídeo aqui já tá ficando muito longo e eu já tinha, né, previsto isso, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A gente falou agora sobre as compactas, né, sobre as point and shoot. Então a gente vai acabar dividindo esse vídeo em outra parte. A gente vai acabar dividindo esse vídeo em mais uma parte. E essa mais uma parte a gente vai falar sobre as mirrorless, DSLR e médio formato, beleza? Bom, galera, eu espero de coração. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho. Vocês viram que eu me dediquei para fazer um conteúdo legal para vocês e que não ficasse chato, né? Aquela coisa travadona. Eu espero que vocês tenham aprendido algo, que vocês curtam, né? Esse conteúdo que eu venho aqui trazer para vocês. É um pouquinho da minha experiência e eu vou acabar aprendendo muito também em trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Bom, e esse aqui é meu último pedido. Se você gostou, deixa o seu like e se você gostou muito, se inscreve no canal, beleza? Até a próxima aula para a gente continuar falando sobre a câmera fotográfica. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!